Após 404 tentativas, esse é o segundo vídeo do Gato Flutuante. Meu nome é Farley, sou estudante de engenharia, programador e pesquisador nas horas vagas. Hoje falaremos sobre um assunto muito importante, falaremos sobre a computação quântica. A humanidade acompanhou um gigantesco salto tecnológico no século passado, que foi observado em todas as áreas do conhecimento. O que um número considerável de pessoas não sabe é que esse salto só foi alcançado em função do desenvolvimento das teorias da mecânica quântica e a evolução da ciência da computação. Se hoje temos computadores cada vez mais potentes ou equipamentos eletrônicos que emitem diagnósticos mais precisos, devemos agradecer aos avanços nessas duas áreas. Podemos dizer que a data de nascimento da física quântica é no dia 14 de dezembro de 1900 e bolinha, quando Max Planck conseguiu explicar a emissão de radiação do corpo negro. Planck se baseou na hipótese de que um corpo emite radiação sempre em pacotes, e esses deveriam ser múltiplos inteiros de uma determinada quantia mínima, ou seja, a radiação deveria ser quantizada. Alguns anos mais tarde, em 1905, o renomado físico alemão Albert Einstein elucida o efeito fotoelétrico, que era um outro fenômeno não explicado pela teoria ondulatória da luz. E embora a maioria de nós não saiba, o efeito fotoelétrico está presente em nosso cotidiano, como por exemplo as portas que abrem e fecham automaticamente ou os medidores de temperatura. A mecânica quântica constitui as bases da física atômica, da física nuclear, da física do estado sólido e da química moderna. No sentido de que não é espantoso que um grande número de utensílios com valor tecnológico agregado tenha seus princípios de funcionamento embasados na teoria da mecânica quântica. Sendo assim, quando observamos os modernos telefones celulares, televisores, além de diversos outros equipamentos eletrônicos, devemos nos lembrar sempre que eles são produtos da aplicabilidade da teoria quântica. Muito bem, deixando a mecânica quântica de lado por um breve momento e falando um pouco sobre a evolução dos computadores, em 1965, o engenheiro Gordon Moore, o cofundador da Intel, constatou que o poder de processamento dos computadores iria dobrar a cada 18 meses, dando início à tão famosa Lei de Moore. Porém, essa lei pode estar chegando ao fim. Cientistas constataram que criar transistores bem menores que os que são construídos atualmente não é tão simples assim. Um dos motivos é o espaço físico dos processadores, os quais podem chegar até a ordem de 50 nanômetros, ou seja, tem tamanho próximo ao de um vírus. Sendo assim, para que possamos ter maior poder de processamento, seria necessário aumentar o tamanho dos processadores e assim o consumo de energia. Um outro grande problema para o modelo atual é o limitante da velocidade da luz no processamento dos computadores. Uma possível solução para diminuir ainda mais o tamanho dos processadores e assim aumentar sua velocidade estaria na computação quântica. A computação quântica é a continuidade natural na evolução dos computadores para fisicamente tentar atingir e assim superar essas barreiras. Mas vamos então tentar entender o que esse tal de computador quântico é e quais suas implicações para o desenvolvimento de nós, pobres mortais. Partindo da literatura, um computador quântico é uma máquina que executa seu processamento baseado nas propriedades quânticas da matéria, criando assim um novo e revolucionário método de armazenar e tratar dados. A teoria do computador quântico existe desde a época de Albert Einstein, mas somente após os anos 80 foram feitas as primeiras tentativas de se construir algo semelhante ao magnífico computador quântico. Em teoria, os computadores quânticos são assustadoramente mais rápidos do que os que possuímos atualmente. Mas a própria física quântica possui seus limitadores. O computador quântico pode ser construído a partir de fótons, nêutrons, prótons, elétrons e até mesmo pósitrons, aquelas partículas presentes no átomo que você estudou nas aulas de química do colégio. Sendo assim, já é de se imaginar que os computadores quânticos, pelo menos os processadores, possuirão um tamanho mais do que diminuto em escala atômica. Mas não para por aí não. A forma como enxergamos os bits também mudam quando falamos no campo da computação quântica. Bom, como sabemos, um bit pode assumir os valores 0 ou 1. Já os bits quânticos podem assumir os valores 0, 1 ou um terceiro estado onde ele apresenta os valores 0 e 1 ao mesmo tempo. Para exemplificar, vamos utilizar o experimento mental do gato na caixa.
Um gato é preso em uma caixa com um barril de dinamite. O barril tem 50% de chance de explodir ou não. Se o barril explodir, o gato morre. Caso contrário, o gato sobrevive. Porém, a caixa está completamente lacrada, e a não ser que alguém abra a caixa e verifique o estado do gato, ele permanece em um estado onde ele está vivo e morto ao mesmo tempo. Muito bem, voltando aos bits quânticos, esse terceiro estado é muito importante, pois quando vários bits quânticos assumem dois valores ao mesmo tempo, eles podem realizar uma série de cálculos ao mesmo tempo também. Problemas que levariam décadas de cálculos para serem resolvidos, poderiam então serem resolvidos em horas ou minutos. Alguns paradigmas computacionais poderiam ser ultrapassados e a tecnologia sofreria um novo grande salto de evolução. Empresas têm dedicado a pesquisar e aprimorar os computadores quânticos. Um exemplo disso é a Google, que há 2 anos lançou seu laboratório de computação quântica aplicado à inteligência artificial para testar uma máquina chamada D-Wave 2, um controverso sistema que atua como um computador quântico e nos faz acreditar que a computação quântica pode desempenhar um papel fundamental em muitas das ambições futuras, que vão desde a condução de carros e outros robôs a melhores sistemas de análise preditiva para produtos assim como o Google Now e outros. Porém, a tecnologia dos computadores quânticos está bem longe de chegar a nossas casas. Primeiramente porque alguns pesquisadores ainda duvidam de sua viabilidade. Outro motivo é a dificuldade de verificar erros nos cálculos dos processadores quânticos. As condições extremas nas quais os processadores quânticos operam também são um obstáculo. Como eles são muito sensíveis, precisam ficar em ambientes extremamente isolados de interferências elétricas ou magnéticas. Além disso, eles ainda dependem do efeito de supercondutividade, que só ocorre em temperaturas baixíssimas, algo próximo do zero absoluto, o que é bastante difícil de atingir. A Google acredita que a computação quântica pode transformar as buscas na web e a tecnologia de reconhecimento de voz. Alguns dos pesquisadores, por sua vez, esperam entender como truques semelhantes podem ser usados para criar modelos computacionais de doenças e mudanças climáticas. Em setembro do ano passado, a Google, numa parceria com a NASA, adquiriu o D-Wave 2X, que é aproximadamente 100 milhões de vezes mais rápido do que um computador comum, e será utilizado para pesquisas como reconhecimento de voz, análise de imagem, controle de tráfego aéreo e pesquisas com inteligência artificial, sendo essa última de grande importância. As pesquisas no campo da inteligência artificial avançariam muito mais rápido e as simulações muito mais complexas poderiam ser executadas. A inteligência artificial é um ramo da ciência da computação que se propõe a elaborar dispositivos que simulem a capacidade humana de raciocinar, perceber e ou tomar decisões. Todos usamos algum sistema baseado em inteligência artificial no dia a dia, porém nem percebemos. Quando acessamos o Google, Facebook, Tinder e etc., estamos sim utilizando alguns algoritmos de inteligência artificial. Enfim, a computação quântica trará um impacto benéfico em praticamente todas as áreas: criptografia, inteligência artificial, controle de tráfego e estudos de micro-organismos. São apenas alguns exemplos, mas já dá pra gente ter uma noção do tamanho da coisa. Esse foi o segundo vídeo do Gato Flutuante e espero que eu tenha conseguido mostrar um pouquinho do que é a computação quântica. Um muito obrigado e até a próxima!